Então há uma necessidade de nós compreendermos acerca desse assunto, que é muito precioso para todos nós como cristãos. Nós devemos, amados, a cada dia buscarmos mais, estarmos no centro da vontade do Senhor, compreender dele qual a nossa verdadeira posição que nós devemos no corpo de Cristo exercer, como devemos estar seguros fazendo a vontade do Senhor. Nós, na aula anterior, nós estudamos acerca do conceito de submissão. Vimos que submissão é, antes de tudo, realmente um desejo, está ligado intrinsecamente com obediência. É um coração quebrantado, como o Senhor diz, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então há uma necessidade de compreendermos que submissão é, antes de tudo, uma atitude de coração. É se colocar numa posição de obediência, com uma posição de quebrantamento, numa posição realmente de respeitarmos os princípios do Senhor, da palavra do Senhor e as autoridades que Ele levantou para nortear, para estar realmente nos orientando. Isso aí é um dos aspectos da submissão. Vimos também, amados, que isso é uma atitude de coração. Não há como nós nos submetermos se isso não partir, antes de tudo, de um reconhecimento de coração, de nós nos humilharmos. É uma posição de humildade, não no sentido de subserviência, não se trata disso, se trata realmente de escolhermos, termos a nossa liberdade e fazermos uma escolha consciente de estarmos submissos aos princípios da palavra do Senhor. E com isso o Senhor vai nos conduzir pelos princípios da sua palavra, pela orientação do seu Espírito, vai nos conduzir no caminho reto, no caminho justo, e nós vamos conseguir estarmos realizando a vontade do Senhor. Diga assim: submissão é, antes de tudo, uma atitude de coração. Glória a Deus. Vimos também que a autoridade é exercermos posições e exercermos e estarmos realmente realizando, estarmos de acordo com princípios da palavra do Senhor e possamos então colocar em prática a palavra do Senhor. Isso nós estamos falando de uma submissão, de uma forma como está escrito na palavra. Vimos também que existem autoridades, nós temos autoridades tanto eclesiásticas, quanto as autoridades civis, autoridades militares, de diversas categorias, e nós temos então, amados, que exercermos, ao estarmos exercendo essas autoridades na nossa vida, no campo da autoridade, onde nós estamos inseridos no contexto da sociedade, nós só podemos exercer a nossa liderança se nós compreendermos isso, que temos autoridades a nos submetermos e ao mesmo tempo, quando estivermos exercendo as autoridades que nos foram confiadas, nos nossos cargos, nas nossas funções, nós podemos fazer isso se estivermos em linha com os princípios de submissão. Está ligado, submissão e autoridade são duas palavras que estão interligadas. E hoje nós devemos destacar dois princípios que são essenciais a observarmos. Eu gostaria que abríssemos a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Lembrando que a autoridade é o poder de governar ou reger, de acordo com a referência Strong. Isaías no capítulo 14, a partir do versículo 11, diz assim:
Já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes. Os gusanos debaixo de ti se estendem, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Queridos, esse trecho que nós vimos em Isaías 14, o Senhor está realmente levando essa profecia e está proferindo, mandou o profeta que proferisse isso acerca do rei da Babilônia. O versículo 4 diz assim: então proferirás este dito contra o rei da Babilônia. Na verdade, nós vimos, amados, que essa determinação, essas palavras, o Senhor, Ele tratou no primeiro momento diretamente com o homem, com o rei da Babilônia, mas logo em seguida, Ele começou a tratar de algo, que era justamente, Ele começou a falar: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então Ele está tratando, nesse momento, está tratando especificamente com Lúcifer, ou seja, o espírito que estava operando sobre o rei da Babilônia. E ele começou a dizer, e aí tratou justamente com Lúcifer, e começa a mostrar como foi que Lúcifer, que antes era anjo de luz, como foi que ele caiu então e foi lançado por terra, porque levantou dentro dele um sentimento, que era um sentimento de orgulho e soberba. O Senhor começa a dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E mais no versículo 11 ele diz: já foi derrubada na cova a tua soberba. Então, querido, dois princípios que devemos observar. O primeiro é o orgulho. O orgulho faz, amado, qualquer um tropeçar. O orgulho faz qualquer um cair na sua caminhada. Antes da queda, conforme está escrito em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, antes do homem cair, antes de qualquer ser humano cair, antes dele errar, amado, ele começa a levantar dentro de si justamente o orgulho e a soberba. E a palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então diga assim: eu tenho que colocar distante de mim o orgulho e a soberba. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele dizia assim: Senhor, livra-me dos laços de soberba e de orgulho, para que, se assenhoreando de mim, possam então me derrubar. Então, na verdade, ele reconhecia isso, e ele ficava numa posição contrita. Lá no capítulo 51 de Salmos, ele diz a mesma coisa. Ele fala exatamente que o Senhor, ele diz: se tu não encontras prazer em holocausto e sacrifício, porque um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Então, na verdade, há uma necessidade de entendermos que o orgulho deve ser afastado de nós, qualquer sentimento de orgulho e de soberba, afastado de nós, para que nós possamos andar numa posição de submissão. Por quê? Porque há uma necessidade de nós submetermos uns aos outros em amor. Você só consegue se submeter ao outro em amor. Você só consegue reconhecer que aquele que está andando contigo, inclusive numa posição de liderança, ele é crente como você, ele tem realmente, amados, ele tem uma caminhada cristã com você, e você deve andar lado a lado com ele como irmão, e considerando superior a si em honra. Devemos honrar uns aos outros. As tarefas que nós exercemos dentro do corpo de Cristo devem ser, amados, antes de tudo pautada e motivada no amor. Amém, amados? Não há submissão autêntica se não for totalmente desprovida de orgulho e de soberba.
Então nós devemos, amados, andarmos distante do orgulho. Mas, pelo contrário, nós devemos estar numa posição de humildade. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, queridos. Filipenses 2, 5. Tratando do amor fraternal e a humildade, Paulo assim escreve, a partir do versículo 5, Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Então observe que Jesus nos deu o maior exemplo de humildade e servidão. Ele, numa posição de Deus, numa posição semelhante a Deus, como está escrito, ele sendo na forma de Deus, e na verdade, Jesus também, conforme está escrito em João no capítulo 1 e versículo 18, diz que Jesus é Deus, porque ali diz o seguinte, diz que nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, e aí não fala nem o Filho unigênito, diz o Deus unigênito que está do lado do Pai, esse é quem revelou a Deus. Então quem quer, quando queremos, Deus é Espírito, João 4, 24, Deus é Espírito, se queremos ver a Deus, nós devemos olhar para Jesus. Jesus foi quem manifestou a Deus, nós sabemos disso, amém, queridos? Tanto é que quando Filipe chegou para ele, disse: mostra-nos o Pai, e ele disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco, e vós ainda não me conheceis, quem me vê, vê o Pai. Então a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Semelhante é uma coisa, igual é outra. Mas a si mesmo se esvaziou, ele entregou-se a si mesmo, ele na verdade deixou a sua glória e veio aqui e assumiu um corpo de homem para ser o Emanuel, Deus conosco, e numa posição de servo. Ele nos deu o maior exemplo realmente de submissão, em tudo sendo, amado, submisso à vontade do Senhor, à vontade do Pai. Ele não tinha uma vontade, na verdade ele tinha uma vontade própria, mas ele não expressou essa vontade própria. Ele disse: a minha vontade eu submeto a Deus, a minha comida é fazer a vontade do Pai, eu me sustento fazendo a vontade do Pai. E diz: eu não vim para fazer a minha vontade. Então ele tinha uma vontade. Diga, Jesus tinha uma vontade. Em Hebreus diz que em tudo ele se identificou conosco. Então, amados, se queremos e nós desejamos, e é o maior desejo do crente, é justamente vivermos uma vida glorificando o nome do Senhor, sendo imitador de Deus como filho amado, sendo realmente, vivendo como Cristo viveu aqui. O apóstolo Paulo, ele disse bem claro isso, ele disse: sede meus imitadores como eu também o sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, e o primeiro exemplo é sermos servos, diga assim, servo, submisso à vontade de Deus. Então humildade é um princípio que devemos observar, orgulho é um princípio que devemos rejeitar. Também em Hebreus, no capítulo 5 e versículo 8, está escrito, Hebreus 5, 8, está escrito, é um dos versículos que eu mais declaro quando eu estou ministrando, e é um dos versículos que muito fala comigo, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não há como, irmãos, nós obedecermos a Deus sem andarmos no nível de quebrantamento, senão fica uma humildade fingida. Se nós não nos quebrantamos a Deus, irmãos, nós estamos
feito atores em teatros. Nós devemos termos realmente um nível de quebrantamento, de humildade. E a nossa humildade, o nosso amor não seja fingido. Nós devemos sempre quando formos abraçar alguém, irmãos, em nome de Jesus, abraça essa pessoa, pensando, eu sou um instrumento de Deus para alcançar a necessidade dela. Tem algo que também trabalha na sua vida, que você pode trabalhar. Parece algo meio tétrico, não pense que o seu pastor tem intenção de chocá-los, mas abraça o teu irmão como se fosse a última vez. Quando você faz isso, você deixa o amor de Deus fluir para você. Quando você faz isso, você lembra que Jesus Cristo disse, Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Quando você faz isso, irmãos, você leva a vida daquela pessoa a um nível de preciosidade como Deus deseja. Pessoas têm partido prematuramente. E nós temos que tomarmos cuidado e vermos como nós estamos andando aqui nesse planeta. Né? Cuidado, tomemos cuidado. Quinta-feira partiu uma irmã que era amada de alguns amados que tínhamos, soubemos inclusive, e essa pessoa poucos instantes antes estava na casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor, com pouco mais de 2h30 estava no céu com o Senhor. Nós temos que lembrarmos, irmãos, como a nossa vida ela é passageira. E para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Para que tanto desprezo pelos nossos irmãos que foi comprado pelo mesmo sangue do Cordeiro que nós devemos, amado, andarmos em submissão aos princípios da palavra do Senhor. Andarmos em amor, irmãos. Nós devemos considerar a vida dos outros superiores a nós mesmos. Não devemos viver uma vida de fachada, não devemos amar de todo jeito, não devemos exercer um amor sem compromisso. Não, devemos nos comprometer uns com os outros e amarmos uns aos outros e andarmos em humildade e singeleza de coração, para que nós possamos, amados, receber de Deus o que Ele reservou para nós e recebermos dele também o galardão quando naquele dia estivermos perante a Ele. Amém? Glória a Deus. Existem também duas sabedorias que nós devemos primar, ou melhor, uma sabedoria que devemos primar e a outra devemos rejeitar. É importante também, como princípios, nós vermos isso. Vamos abrir em Tiago, no capítulo 3, versículo 15. Tiago 3, na verdade a partir do versículo 13, ele está falando dois tipos de sabedoria. A palavra está nos falando dois tipos de sabedoria. Diz assim, Tiago 3, a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Quem entre vós é sábio e entendido? Quem entre vós, está falando com a igreja, é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento. Procedimento é forma de andar, de caminhar, de estar, de fazer, de realizar qualquer coisa. Procedimento é caminho, é rito. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, ou seja, de divisão, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto, diga assim, eu devo desejar a sabedoria que vem do alto. Então, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
Diga, sem mistura. Depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, amados, tem duas sabedorias. Uma que é terrena, animal e diabólica, conforme nós vimos. É onde está a inveja, sentimento de divisão. Todo tipo de confusão está ali manifesto. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, estarmos com sentimento de divisão. Irmão, tudo que divide, saia de perto. Saia de perto. Se você vê alguém o tempo todo murmurando, reclamando, falando de alguém, falando do governo, embora que esteja em alguns momentos agindo de forma errada, você não alimente isso. Isso é raiz maligna. Isso é proveniente realmente do espírito faccioso. E a Bíblia diz, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, rejeito, sai de perto. Sai de perto. Você não vai tentar mudar aquela pessoa não, irmão. A pessoa só muda se submeter à palavra, ao quebrantamento do espírito. Tem pessoas, irmãos, que não adianta. É faccioso por natureza. Todos nós fomos por natureza, mas tem pessoas que persistem nisso. Pessoas que você chega perto, rapaz, você já viu o que foi que o governo fez isso. Dentro dela já está nesse sentido. Da mesma forma diz, você já viu o que foi que o pastor fez? Misericórdia, ali é porque é o homem de Deus. Você já viu o que foi que meu líder fez? Já viu o que foi que minha líder fez? Ela podia ter feito isso, ter feito aquilo. Cuidado, admoesta, chega perto e diz, irmão, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado, não alimenta, não seja educado. Você pode ser educado na hora de exortar. Não corta de imediato, seja educado. Mas diz para ela, ó irmão, a palavra do Senhor fala isso. Tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três, sai de perto, irmão. Não anda com essas pessoas porque as más companhias pervertem os bons costumes. Não adianta, quem anda com faccioso fica igual, não adianta. Quem anda com criminoso fica criminoso do mesmo jeito, não adianta. Quem anda com pessoas certas e que primam pela palavra, que andam no temor do Senhor, vão estar cada dia mais submissos à vontade do Senhor, vão estar de acordo com a palavra do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Então, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Pura por quê? Porque não há distorção, não há fermento. Um pouco de fermento, ela faz o que? Contamina toda a massa. O que é um pouco de fermento? Tem 100 pessoas, 100 pessoas, estão todas ali servindo ao Senhor, com graça, com parcimônia, com amor. Aí chega uma pessoa facciosa no meio. 1%. Uma pessoa é 1% no meio de 100. 99 querem fazer a coisa certa. E tem uma que está buscando fazer a coisa errada. Então o que acontece? Ela é como uma erva daninha. Ela vai começar a contaminar todas as outras. Por isso que a Bíblia diz, lança fora o escarnecedor e cessará toda contenda. Salomão era mais sábio do que eu e você. É ou não é, amados? Quem concorda que Salomão era mais sábio? Foi mais sábio. Não é, amado? Ele pediu mais sabedoria. O Senhor disse, aqui está quem é maior do que Salomão. Só o Senhor Jesus. Mas irmãos, ele é um referencial e ele escreveu Provérbios. E ele disse, olha, ele falou, lança fora o escarnecedor e cessará a contenda. Então nós devemos, amados, rejeitar todo o orgulho, toda a soberba e buscarmos a sabedoria que vem do alto. Que é a sabedoria que ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável. Não adianta. Ninguém consegue se quebrantar se não tiver um espírito ensinável. Ninguém. Quem já acha que está preparado, saia de perto também. Porque essa pessoa, ela, quando estiver errada, ela não vai aceitar uma admoestação, inclusive sua. Cuidado, irmão. Tomemos cuidado uns dessa forma. Porque, amado, um coração ensinável é um coração quebrantável. Então há uma necessidade
de nós estarmos submissos à vontade do Senhor e seguirmos em linha com a sabedoria que vem do alto, que ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela não tem parcialidade e não tem hipocrisia. Amém, queridos? Glória a Deus. Submissão, amados, continuemos estudando sobre submissão, seus aspectos. Submissão, só o nome já está dizendo, sub quer dizer abaixo, missão. Então é estar abaixo de uma missão, é seguir um chamado ou uma vocação, é estar disposto realmente a seguir uma vocação que é celestial. Lembra do que o apóstolo Paulo, ele falou quando estava diante do rei Agripa e Berenice, não é? Serginho lembra bem disso, que ele e eu já ministramos algumas oportunidades sobre essa passagem, quando Paulo diz assim: portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente a uma visão celestial, a uma missão celestial, eu recebi uma missão do alto. Submissão é estar debaixo de uma missão, e essa missão tem o cunho, nós estamos tratando justamente da Bíblia Sagrada, da vida cristã, ela tem realmente ela inicia justamente na Bíblia Sagrada, na vontade de Deus. Submissão. Agora, submissão não é uma posição de inferioridade. Em Mateus, no capítulo 18, vamos abrir, Mateus 18, 4, diga: submissão não é posição de inferioridade. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, tratando definindo quem é o maior no reino dos céus, ele diz no versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quem não receber o reino de Deus como criança, não estiver humilde. E o que é uma criança? Uma criança, ela não tem reserva, ela se entrega, amado, de peito aberto, coração aberto aos relacionamentos. É por isso que nós temos que tomar cuidado, temos que monitorar, temos que orientar as crianças, porque as crianças, ela tem um sentimento puro, e nós devemos guardar no nosso coração esse sentimento de pureza em relação à palavra. Amém? Estarmos dispostos a servir no reino de Deus como crianças, de uma forma autêntica. Então, submissão não é uma posição de inferioridade. Humilhar-se como criança faz com que nós alcancemos o reino de Deus. Submissão também não é sinônimo de uma obediência cega. Submissão é uma coisa, obediência é outra. Submissão é você realmente fazer isso, é colocar realmente a sua vontade, honrando as autoridades que estão sobre, inclusive você, e colocar numa posição de humildade. Isso é uma obediência de uma forma voluntária, quando as determinações, as orientações são dadas de acordo com a palavra do Senhor. Não é obediência cega. Submissão deve ser absoluta. Em que sentido? Você deve sempre honrar as pessoas, as autoridades que Deus constituiu na sua palavra. Por exemplo, dentro da sua casa, mulheres devem honrar os seus esposos, mas não deve obedecer cegamente a eles. Amém, amados? Você deve honrar os seus pais, mas quando seus pais determinarem algo que não está em linha com a palavra, você está autorizado por Deus para desobedecê-lo, porque você deve obedecer primeiramente a Deus, agradar a Deus e não aos homens. Então, submissão, ela é absoluta, no sentido de que você deve honrar, você deve respeitar, você deve zelar, é uma coisa, obedecer é outra. Amém, queridos? Vamos ver um pouco mais. Em Atos no capítulo 5,
e versículo 29. Atos 5, 29. Perdoe um pouquinho, volte para o 27, 5, 27. No versículo 27 diz assim: e tendo-os trazido, estava falando de Pedro e João, e tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome? Contudo encheste a Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. 29. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, amados? Então, na verdade, é possível nós sermos submissos e não obedecermos, e estamos debaixo de uma legalidade. Por exemplo, nesse aspecto, o sumo sacerdote era a autoridade máxima na igreja. Pedro e João estavam sendo interrogados naquele momento, e quando o sumo sacerdote falou dessa maneira que nós lemos, eles então disseram: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles, na verdade, não estavam naquele instante desonrando a posição de sumo sacerdote, ele não estava afrontando aquela posição de autoridade, mas eles estavam dizendo: olha, diante dessa posição de obedecer a essa ordem expressa, de não obedecer a Deus, de não pregar a palavra, de não fazer isso que o Senhor está determinando, importa antes de qualquer coisa obedecer a Deus do que aos homens. Então, submissão é uma coisa, obediência é outra. Submissão, volto a dizer, é o respeito que devemos ter, é a honra que nós devemos ter às autoridades constituídas em nossas vidas, e obediência é justamente, ela é relativa. Por que relativa? Devemos obedecer às autoridades, mas quando essas ordens dessas autoridades não confrontarem com a palavra de Deus, quando confrontarem com os princípios de Deus, irmãos, nós devemos antes seguir a orientação de Deus. Por exemplo, nos dias de hoje, o Brasil ainda é um país livre, nós temos liberdade de expressão. As coisas estão caminhando para que cada dia mais nossa liberdade seja mais limitada. E se chegar um momento, como muitos países estão acontecendo isso, em que as autoridades constituídas digam: é proibido pregar o evangelho, o Senhor vai nos dar estratégia, como está dando lá, a ponto deles continuarem obedecendo a Deus, pregando nas igrejas subterrâneas, pregando, obedecendo a Deus. Pastor, nesse caso estão desobedecendo as autoridades. Sim, porque a ordem é manifestamente ilegal. A ordem que eles deram estão completamente em desacordo com a palavra de Deus. Amém, amados? Obediência é uma coisa, submissão é outra. Então é possível, amados, ser submisso e não obedecer, como foi o caso que nós citamos. É possível também não ser submisso e obedecer. Esse é o princípio de rebelião e deve ser corrigido. Devemos lembrar que a submissão é uma atitude de coração. Então é possível que nós não sermos submissos e obedecer. O que é isso? É quando realmente há uma ordem expressa e a pessoa, na verdade, que está naquele momento, ela não se quebranta no coração, mas ela vai e obedece, porque sabe que é expresso aquilo dali, tem que fazer, mas faz de má vontade. Por exemplo, é a situação daquele menino, que o pai manda, isso aí é muito famoso, né? Manda sentar, e o menino diz: não vou sentar, senta porque eu estou mandando. Aí o menino diz: bem, eu estou sentado aqui no corpo, mas no espírito eu estou de pé. Já ouviram isso? Então, tem pessoas que obedecem, não porque é uma atitude de coração, não porque reconhece realmente que é um dispositivo de Deus. Por exemplo, tem mulheres, irmãos, e tem homens também, não vou falar só de mulheres,
Mas existem realmente que nós devemos, irmãos, seguir a palavra independente do nosso sentimento. Nós quando não concordamos com a palavra, mesmo assim devemos nos quebrantar e dizer: Senhor, me ajuda nisso, porque eu quero servir a Ti com quebrantamento de espírito, com quebrantamento de coração. Eu quero fazer isso. Eu sei que não é a forma que eu fico mais à vontade, mas a Tua palavra está me mandando isso, está me orientando nesse sentido. Eu vou me humilhar debaixo da mão onipotente do Senhor, que para no seu tempo o Senhor me exalte. Os humilhados serão exaltados, e aí você se quebranta. Então é possível, amados. Estou mostrando uma forma que nós podemos andar em submissão e andarmos em obediência. Então, é necessário que nós andemos em submissão, porque submissão é uma questão de atitude de coração. Submissão é uma atitude de coração. Obediência é a submissão em exercício. Né? Você se submete, inclusive, à legislação e não sonega impostos. E às vezes, irmãos, num primeiro momento, parece o seguinte: as pessoas, os ímpios, não compreendem isso. E diz: por que pagamos imposto desse jeito? O governo é isso, é aquilo. Mas a Bíblia diz: por isso mesmo nós pagamos impostos. Porque são as autoridades que são sustentadas, estão numa posição de autoridade para o exercício realmente das suas funções públicas, e nós devemos pagar impostos. Quando nós compreendemos isso, nós não ficamos murmurando quando vamos pagar o imposto. Nós antes agradecemos a Deus que nos forneceu os meios para que nós possamos pagar os impostos. Isso é um exemplo de, não é, amados? Para o ímpio seria justamente uma obediência sem submissão. Para o crente seria uma submissão e obediência. Quando o crente tem essa consciência, ele se submete, é uma atitude de coração. Eu vou pagar porque está escrito em Romanos, que diz que é por isso que nós pagamos impostos. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. Então, considerando isso, não é bom, realmente, eu como ser humano, não tenho esse sentimento, assim, lá dentro, eu percebo que é uma forma realmente que estão passando dos limites, cobrando alíquotas muito altas, mas por uma questão de submissão à palavra do Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu vou fazer numa atitude de quebrantamento. Você faz isso, e não murmura na hora. Você está agindo em submissão, e está no ato de obediência. O ímpio: eu vou pagar isso, só citando o exemplo, tá, amados? É uma palavra até baixa, mas diz: o governo é ladrão, é isso. O ímpio fala isso. Diariamente a gente ouve isso. Eu vou pagar lá imposto para isso. Aí, tu não conhece não algum dentista ou algum médico que fornece algum recibo aí na baixa para a gente? Sei que estou diante de médicos, sei que estou diante de dentistas. E tem muitos que fazem isso. E muitos médicos, e médicos inclusive que estão aqui, eu creio que já foram assediados para isso, em colocar um valor acima do valor da consulta, para depois ter justamente o abatimento na época. Mas o crente não faz assim. Diga assim: eu não faço assim, eu não ajo assim. Diga: porque mentiroso é filho do diabo, e eu ando em submissão à palavra do Senhor. Eu obedeço ao Senhor numa atitude de coração. Aleluia. É possível também não ser submisso e não obedecer. E aí, irmão, é o caso da rebelião declarada, né? Você nem é submisso, nem obedece. Lembremos que submissão não é uma questão de concordância plena. Interessante isso, né? Submissão não é uma questão de concordância plena. Por quê, irmãos? Tem certas coisas e nós, irmãos, nos submetemos. Na verdade, o crente deve se submeter sempre em obediência, em observância ao Senhor. Mas nem todas as coisas você vai concordar. Você pode discordar, e numa atitude educada,
pode inclusive pedir permissão, dizer, olha, realmente, nesse ponto eu acho que o melhor caminho é esse, e você tem liberdade para fazer isso. Mas se a autoridade disser assim, meu irmão, mas olha, a direção que eu tenho, eu estou percebendo do meu espírito, é isso, de acordo com a palavra que diz isso, naquele momento, você pode dizer, eu continuo pensando dessa forma, mas eu vou me quebrantar, eu vou me submeter, e você fica, e naquele momento, você não vai ficar fazendo motim. O que é motim, irmão? É amotinação, é ficar juntando um grupo para derrubar aquela ordem que foi dada, vamos supor, pelo seu líder. Perdoe-me, eu estou citando aqui porque eu estou falando de família, amém, amados? Ou, quem já viu, o pai de família, eu estou falando lá fora com os ímpios, tá, amado? Nas famílias que não são cristãs, não conhecem esses princípios, mas quem viu, quem já presenciou, o pai dá uma ordem, e o filho sorrateiramente ir para perto da mãe e dizer, mãe, me ajuda aí nisso, faça isso, mãe, pai fez isso, aí a mulher grita lá do quarto e o homem está lá na sala e diz, ei, por que ele não pode ir que é muito engraçadinho, você faz e não quer que seu filho faça, ou qualquer coisa nesse sentido, e aí naquela hora destrói toda, não é, amado? Toda uma ordem. E é interessante lembrarmos que o boi sempre vai procurar o lado mais fraco da cerca. Já ouviram isso? Todos nós ouvimos. Ou seja, onde há divisão são duas visões, e é importante que nós reservemos isso. E é importante também que nós lembremos como manter isso. Eu não estou entrando particularmente nesse assunto, mas uma das coisas que eu quero orientar aos pais e mães, em nome do Senhor Jesus, não aceite dentro da sua casa reino dividido. Eu ainda era ímpio, mas tinha os princípios. E eu desde muito cedo, isso há mais de 30 anos, que eu falei com a Ana, eu digo, Ana, vamos combinar uma coisa. Se você falar alguma coisa, der uma ordem com relação aos nossos filhos, eu vi as caretas que você fez quando foi ter esses meninos. Pelo menos 2 eu vi. Eu estava lá, perto. Eu sei o preço que você pagou e sei também o preço que eu estou pagando, trabalhando, sustentando e tal, para manter a casa em ordem. Então vamos combinar uma coisa, se você der uma ordem, eu não vou na frente de menino desfazer, mas de jeito nenhum. Ah, pastor, mas se for manifestamente ilegal, chama o teu marido à parte, naquele momento fica quieto, chama o teu marido à parte, não fala na frente da criança. A criança tem orelhinhas atentas a tudo. E crianças, irmão, como todo ser humano, gosta de violar os princípios de autoridade. Então, não faz isso na frente da criança. Chama o seu marido à parte e conversa com ele e diz, você não acha que é melhor assim? Eu acho que você se excedeu, ou você fez isso. Vocês dois são autoridades, vocês dois estão à parte. Depois volta e o marido, pela boca dele, vai chamar o menino e vai dizer, olha meu filho, faça isso, deixar passar um tempinho, que é para ele não perceber que ele ganhou no grito, que a criança não ganhou por força da influência. Criança tem mais estutice do que sabedoria, quando é pequenininha. E é desde novinha, desde pequenininha, começou a se mexer, irmão, cuidado com a criança. Cuidado, irmão. Quanto menorzinho, mais astuciosinho. Ah, pastor, mas é o reino dos céus. Amém, glória a Deus. O reino dos céus, Jesus conhecia isso. Ela faz aquilo sem maldade, mas a semente do pecado está ali nela. Ela é um serzinho humano, não é, amado? Glória a Deus. Então, há uma necessidade de compreendermos isso. E eu fiz isso com Ana. E tinha momentos que eu realmente dizia, Ana, você lá depois, o menino chorando, e nós íamos depois, passava um tempinho, não é, amado? Também não retivemos o uso da vara. Pastor, cuidado, pastor, que o negócio é sério. Irmão, há uma necessidade de se corrigir a criança. A Bíblia diz, corrija-os o teu filho enquanto há tempo. Aquele que odeia o uso da vara,
aborrece o seu filho, mas aquele que o ama desde cedo o corrige. Diz, a criança não morrerá, e diz, se tu a fustigares com a vara, mesmo assim ela te amará. Tu a fustigarás com a vara e impedirá que ela desça para o inferno. Está escrito, é pesado isso, mas é necessário. Então, irmãos, há uma necessidade de nós compreendermos isso, e nós andarmos com esse cuidado. Não haja reino dividido. Se o menino chega e corre para a mãe diz uma coisa, corre para o pai diz outra, irmão, acabou-se. Reino dividido não subsiste. Se a mãe dá uma ordem, ela é a autoridade, lembre-se disso. Se o pai dá uma ordem, ele é a autoridade, lembre-se disso. Então há uma necessidade de nós preservarmos isso. Para quê? Para que haja submissão e haja autoridade. Diga assim, glória a Deus. Vamos abrir, amados, deixe-me ver aqui. A autoridade de Deus manifesta-se de várias formas. Submissão a Deus, portanto, significa submissão à sua palavra. Vamos abrir, por favor, em João no capítulo 14, versículo 20. João 14, 20. Diz assim, Jesus falando aos discípulos, diz, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, amados? Então, quem ama Jesus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Então, nós devemos, irmãos, estarmos submissos à palavra de Deus. Ninguém pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeita à sua palavra. Conforme está escrito também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por favor. 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então há uma necessidade de nós nos submetermos à palavra do Senhor. É necessário também que nós venhamos a nos submeter ao seu Espírito, conforme está escrito também em João, no capítulo 16 e versículo 13. Voltemos para João 16, 13. Diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, há uma necessidade de nós, como filhos de Deus, nos submetermos ao Espírito de Deus. Inclusive, a Bíblia nos fala em Romanos do capítulo 8, e versículo 14, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, há uma necessidade de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Em João, no capítulo 3, nos diz isso, que o vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito, querido? Diga assim, nós somos nascidos do Espírito. Glória a Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e também o Espírito de Deus, ele se entristece. Efésios no capítulo 4, versículo 30, por favor. Efésios 4, 30. Nos diz assim,
Volte um pouquinho para o 29. Falando sobre vivendo como filhos de Deus, o Espírito Santo nos dando instrução pelo apóstolo Paulo, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, na verdade, nós podemos, irmãos, entristecer o Espírito de Deus mediante o nosso comportamento. E lembremos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós porque nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Então não podemos, não devemos entristecer o Espírito de Deus, porque nós fomos selados para aquele grande dia. E também o Espírito de Deus é que nos guia, irmão. Quanto mais nós entristecemos o Espírito de Deus, mais ele se afasta de nós. Nós nos afastamos dele? Sim. Ele se afasta de nós? Sim. Nós, às vezes, somos infiéis? Sim. Ele é infiel? Não, ele permanece fiel. Mas podemos afastá-lo de nós? Podemos. Onde está escrito? 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos abrir para nunca esquecer. 2 Crônicas, capítulo 15. Inclusive, em outra passagem, uma das cartas, Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Significa que pode ser extinto da nossa vida, o Espírito Santo. Ele não pediria algo, não nos exortaria a algo que não existisse. 2 Crônicas, capítulo 15. Para nunca esquecermos essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro do rei Asa. Ele disse: ouvi-me, ó rei Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, meu irmão, diga assim: eu não quero jamais que o Espírito Santo se afaste de mim, deixe de se manifestar na minha vida. Pastor, mas Jesus disse: certamente estou convosco todos os dias, de todos os dias até a confirmação, até a, como é que é, irmão? Consumação do século. Vamos olhar essa passagem, vamos lá em Mateus, no capítulo 28, ou é em Marcos, irmãos? Mateus 28. A partir do versículo 19, diz assim, Mateus 28, 19. Vamos prestar bem atenção ao contexto, como é escrito. Porque um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Um texto, é até um trocadilho. Um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Capítulo 28, versículo 19 de Mateus, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que Ele está convosco? Quando está conosco? Quando nós estamos nesse ponto aqui, fazendo discípulos, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, praticando, ensinando, sendo exemplo, aí sim, aí o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Um crente levando uma vida carnal e fora da palavra, carnal já está fora da palavra, uma vida de todo jeito, sem respeitar e sem obedecer os princípios de submissão, de autoridade. Irmão, sem fazer isso, está andando fora da vontade de Deus. Andando fora da vontade de Deus, ouvi-me, ó Israel, e todo Judá e povos de Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estiveres com ele. Se o buscardes, ele se manifestará. Se o deixardes, ele também te deixará. Não extingais o Espírito Santo. Pode extinguir? Pode chegar a um ponto em que a voz dele vai ser tão inaudível a você, pelo nível de inquebrantamento de espírito, que ele vai falar e o Filho de Deus já não vai mais ouvir, porque ele se afastou do Senhor. Quando um pastor de ovelhas, ele está
a ovelha, via de regra, ela ouve pouco, tá? Ela tem o ouvido pouco aguçado, ela também tem o olfato pouco desenvolvido, ela precisa exatamente de um pastor para conduzi-lo a pastos verdejantes, como está escrito na palavra. Agora, se a ovelha se afastar do grupo e ficar a 100 metros do pastor, o pastor pode gritar no campo aberto, que a ovelha não vai mais ouvir. Quanto mais a ovelha se afasta do pastor, mais ela vai estar inalcançável. Vai continuar sob observação. Se ela está perto, ela tem uma observação, um cuidado maior. Se está distante, é óbvio que ele não vai ter condição de alcançá-la. Então, no reino de Deus é semelhante. É por isso que Deus usa as coisas materiais, as coisas físicas, para nos mostrar princípios espirituais. E o Antigo Testamento, eu quero dizer, irmãos, assim como é frustrante para alguém que começa um curso superior. Quando eu comecei direito, isso já faz muitos dias, eu fiquei frustrado, porque eu queria que no primeiro ano estivesse estudando direito penal. Direito penal, direito processual, e eu fiquei frustrado. Eu digo, rapaz, filosofia, introdução à sociologia, introdução à economia, princípios do direito. Eu digo, rapaz, o que é isso? Que negócio é esse? Quando é que eu vou chegar a isso? Aí depois foi andando gradativamente, e depois de uns 2 anos é que eu comecei a estudar direito penal. E eu fiquei frustrado. Eu digo, rapaz, não é possível um negócio desse. Manda logo, rapaz, isso aí na vida a gente já conhece essas coisas. Mas irmãos, se não fincamos nos princípios, irmãos, nós não temos condição realmente de colocarmos algo sólido nas nossas vidas. Um edifício, por maior que seja, nós não observamos a fundação dele, mas o que está mais investido é na fundação. Por isso que eu aconselho aqueles que querem estudar mais a fundo a Bíblia Sagrada, tire um tempo para estudar também o Antigo Testamento, numa visão paralela ao Novo. Sempre isso, reconhecendo a aliança que nós estamos, mas não esqueça de ver a fundação. A Bíblia é semelhante a um prédio grande, em que quando se olha de longe, só vê justamente a parte de fora, a parte externa. É como se fosse o Novo Testamento. Mas embaixo houve a solidez de uma fundação. O Antigo Testamento, os princípios. Então é muito importante que nós façamos isso. Amém, queridos? E nós já estamos por hoje encerrando essa parte. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga assim: rebelião entristece o Espírito Santo. E o que é rebelião, irmão? Hoje está muito desgastado esse termo. Rebelião é se levantar contra um princípio que está escrito na palavra. As manifestações de rebelião, aí é o comportamento, porque primeiro a rebelião começa no coração, para depois manifestar. Uma coisa é o que está dentro. Quando se adoece, isso aí eu estou entrando num campo que não é meu, tem 3 médicos aqui que já estão me olhando, mas eu vou... Quando se adoece no primeiro momento, não se sente o sintoma de imediato, não é isso, doutor? Passa algum tempo para poder, aquele vírus, não é? Aquele micro-organismo de efeito danoso no organismo, ele vai operar por alguns instantes, e depois é que vem a sintomatologia, vem justamente isso, para caracterizar, para manifestar justamente a enfermidade, mas não é de imediato. Um princípio de rebelião, quando está no organismo do cristão, no comportamento do cristão, ele começa a fazer estragos, e depois, inevitavelmente, vem os sintomas. Quais são os sintomas? A rebelião manifesta. São as resistências que começam a acontecer, e não se sabe por que a pessoa fica irritada com tudo, e o seu líder não pode nem falar algo que ela, meu Deus, já vem de novo, ai meu Deus do céu, está falando demais, rapaz, eu não já sei disso, já falou 10 vezes sobre isso, e ali não percebe, mas dentro de si, aquilo que estava latente, que estava guardado, começou a se manifestar. Mas a pessoa ficou doente, aí começou um processo febril, devagarzinho, aí daqui a pouco, aí começa a se manifestar algo mais pesado.
Uma vez, uma criança perguntou para um padre, olhando para os pais. Os pais brigavam muito e ela estava sempre do lado dos pais, os pais caminhando, e ela perguntou para o padre, disse: "Ô padre, por que papai e mamãe tão perto um do outro que estão andando, eles gritam tanto um com o outro?" Aí o padre disse: "É porque o coração deles já está muito distante um do outro." "Mas padre, eles estão tão pertinho, andam tão perto, e estão gritando o tempo todo um com o outro." "É porque o coração deles já está distante um do outro." Tomemos cuidado, irmãos. Esse assunto, colocado em prática, salva a nossa vida, o nosso chamado ministerial. Obedecer ao Senhor, irmãos, custa um preço. Nada vem de graça. Às vezes achamos interessante quando vemos alguém ministrando e tal, pensamos que aquela pessoa é blindada de todo e qualquer sentimento. Não, não é. Irmãos, eu penso muito em Tiago, no capítulo 5, quando diz que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Irmão, se Elias daquela forma era sujeito às mesmas paixões, imagine eu e você, nível de consagração que eu estou falando. Tem pessoas que censuram: mas estava na velha aliança. Irmãos, tem muitas coisas da antiga aliança, princípios que eles observavam, que nós, na nova aliança, em termos de comportamento, em termos de princípios aplicados em nossas vidas, deixamos muito a desejar. Então tomemos cuidado como estamos andando. Eu quero aconselhar no final dessa ministração a vocês fazerem um esforço. Alguns já adquiriram. Ainda tem, irmã? Tem mais não? Tem? Ok. Mas é um livro tão simples, mas pode mudar a sua vida, como mudou. Eu estou aqui como pastor, um dos motivos, e tem uma cooperadora que está sentada ali. Eu amo você, e não é porque estou aqui, viu, garoto? Amo você. Louva a Deus pela sua vida, pela oportunidade que Deus me deu de estar compartilhando contigo nessa caminhada. Como você, minha filha, como você me auxilia. Toda espada tem que ter uma ponta, irmão. Eu sou apenas a ponta da espada, o corpo é que é visível. Mas esse livro falou com ela há muitos anos, e começou a orar, e liberou de coração, isso há uns 20 anos, 19 anos para ser mais preciso, liberou de coração para que eu estivesse aqui. Então, essa mulher, eu penso que só escreveu esse livro, mas passou 60 anos compartilhando do marido. Quando ele impôs as mãos, ela estava do lado, ela impunha também, mas ela escreveu esse livro. E se você, mulher e homem que ainda não leu, eu te digo, se esforce para ler esse livro. Eu já li mais de 4 vezes, eu acho, 3 vezes eu tenho registrado, 4 vezes, pelo menos, tenho que ler muitas vezes mais. Mas um dos trechos que diz é assim, lá pela página 56, diz: o nome do livro é O Preço Não É Maior do que a Graça de Deus. É de Oretta Reagan, foi a ministra. O esposo dela foi o presidente internacional, foi o fundador desse ministério. Ele partiu para o Senhor no ano de 2003, em setembro de 2003. E ela, recentemente, 4, 5 anos, eu não lembro ao certo, mas ela também já partiu para o Senhor. Ambos com mais de 85 anos. E aqui ela diz: quando você caminha com Deus, Ele pode lhe pedir algumas vezes coisas que você não quer fazer, ou que parecem difíceis e até mesmo impossíveis. Por exemplo, o Centro de Treinamento Bíblico Rema tornou-se uma realidade em setembro de 1974. Mas era basicamente um projeto que Kenneth e eu hesitávamos em iniciar. Kenneth não queria ter uma escola a princípio, mas o Senhor tratou com ele a respeito, e Kenneth decidiu obedecer. Eu queria obedecer a Deus também, mas sabia da grande responsabilidade que aquilo representava. O Senhor tinha tratado com Kenneth por algum tempo para iniciar o centro de treinamento. Treinar homens e mulheres para o ministério ocupava grande parte da visão de Kenneth, e de levar a mensagem da fé pelo mundo.
Mas quando começou o centro de treinamento em obediência a Deus, nós não tínhamos a ideia da magnitude daquilo que o Senhor iria fazer através dessa escola. Em 1975, 58 alunos se formaram pelo Rema. Este ano, de 1991, foi o ano que ela escreveu esse livro. 827 alunos estão se formando. Desde isso, depois de 21 anos, viu? Que Deus tinha falado com ele. Aí quantos? 827 alunos estão se formando. Desde que o Rema começou, mais de 12 mil alunos saíram dali para os campos na seara do Senhor. E ali ela continua. Teve um preço a pagar. E é interessante lembrarmos que hoje, só escolas brasileiras nós temos, só a escola do Rema, aqui que teve origem em Campina Grande. Hoje nós temos 145 escolas. Só de professores nós temos mais de 830 professores no Brasil. E temos mais de 200 remas no mundo. Isso, o Brasil, Estados Unidos e outros países, alcançando todos os continentes já são alcançados por essa palavra, por conta da iniciativa de um homem e de uma mulher. Houve concordância. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Mas obedecer ao Senhor custa um preço de submissão. Custa um preço que nós devemos nos entregar à vontade do Senhor. E o que nós fazemos, irmãos, vai refletir na eternidade. Tem uma frase que o Hugo muito gosta, e eu também gosto, no filme Gladiador. Que ele diz, o que fazemos aqui na terra vai refletir na eternidade. Isso aí é um clichê que nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos diz isso, porque são dois reinos paralelos. Vamos ficar de pé, queridos. O que nós fazemos aqui na terra reflete na eternidade. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, glorificar o teu nome, com humildade, 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 com humildade,